Então pensa assim, a gente compra um produto. Eu sempre uso garrafa d'água como exemplo, porque sempre está cheio aqui do lado, né? Mas vai lá. Então assim, ó, tá aqui a dita da garrafa d'água. Você compra por R$1 a garrafa d'água. Vamos mudar o preço, que toda vez falam R$1. Vamos lá. Custa R$3 para vocês comprar a garrafa e vocês vão vender por 6. Só que, o que acontece? Nesses R$6 tem custo fixo, tem um monte de coisa. Agora, dando um passinho para trás, eu comprei por 3 e eu vendo por 6. Essa diferença da compra para venda, levando em consideração cálculos de custo de impostos e comissões, descontando tudo isso, é o que a gente chama de margem de contribuição. Ou seja, quanto que essa garrafinha aqui ajuda, contribui para pagar o custo fixo da minha empresa. Entenderam? Pegaram a ideia? Simples assim. Então lá dentro daquela ferramenta, o primeiro passinho é esse. Eu pergunto, quanto é que vocês venderam? Ah, vendemos 60 mil de garrafinha. Mas quanto é que custa as garrafinhas? Ah, custa 30 mil, então o desconto sobrou 30. Mas esses 30 tem que pagar imposto, comissão e outros cálculos que vocês devem ter colocado lá. E aí sobrou uma fatia. Essa fatia é a margem de contribuição. Essa margem de contribuição ela não fica aberta dentro da ferramenta porque não é o propósito, mas existe um cálculo por trás lá dentro do aplicativo que transmite isso lá dentro na interna. Para que serve a margem de contribuição? Para pagar todos os custos da empresa, para pagar salário, aluguel, luz, água e assim por diante. Então quando a gente pega, por exemplo, vendi 100 mil. Desses 100 mil que eu vendi, o que acontece? Me sobrou na margem de contribuição 30 mil. Aí eu vou dizer assim, pega o 30 mil, tá aqui 30 mil, ok? Tá aqui 30 mil. Então, se o custo fixo de vocês for maior que 30 mil, o que dá? Prejuízo. Se o custo fixo de vocês for menos de 30 mil, dá lucro. Simples assim. Então agora a gente pega solta os 30 mil, deixa eles ir embora, para nós não ficar com 30 mil de custo aqui. Então assim, dentro desse processo entendam uma coisa. O ponto de equilíbrio dá um norte para vocês em 3 fatores. Que é os 3 fatores que a gente mexe dentro da ferramenta, tá? Quem tem papel e caneta e quiser anotar, é básico, é simples, mas às vezes a gente não se liga. Às vezes vocês podem fazer a empresa de vocês dar lucro assim, só mexendo em uma semana. Então, por isso, vocês começam a Universidade de Negócios batendo a cabeça ali nessa ferramenta, para quê? Para vocês olhar para o negócio e pensar assim, meu Deus, olha o que está acontecendo, né, Davidson, né? Meu Deus, Jackson deu prejuízo. E eu digo assim, que bom, o cara pensa, o bicho tá me sacaneando. Não, que bom que tu descobriu, cara. O problema é a gente pensar assim, nossa, eu estou vendendo um monte e não vejo lucro. Mas na verdade a gente está fazendo lá dentro da empresa um monte de cagada para dar prejuízo. E não sabe, esse é o problema. Agora eu vou passar os 3 pontos básicos que a gente consegue mexer para gerar o lucro nessa situação. Principalmente para quem está no prejuízo, tem que tatuar isso na pele. Quem está bem, não deixe de anotar também, isso pode agregar para o negócio de vocês. Então vamos lá. Primeira coisa, custo fixo. Ou seja, pensa assim, lembra que eu falei aqui dos 30 mil? Sobrou 30 mil para custo fixo. Se o custo fixo for menos de 30 dá lucro, mais de 30 não dá lucro. Então, se você mexer no custo fixo, você facilita a possibilidade de dar lucro. Ok até aí? Estão me acompanhando? Então, custo fixo é uma coisa que vocês mexem. Então, anota aí, custo fixo. Avaliar amanhã. Tá dando tema de casa agora. Agora eu vou dar uma de professor. Eu não gosto desse termo, mas vai assim. O jeito que funcionar para você está valendo. Mas anota aí, reavaliar os custos fixos. Aí a primeira coisa que vem à cabeça para vocês. Pense em baixar o preço de custo aí. O custo fixo, pensa aí. Pensou? Pensou em baixar o custo fixo? Agora vocês vão pensar assim, mas Jackson, eu não consigo. Aí agora eu vou dizer uma coisa para vocês, deixa de ser preguiçoso. Por quê? É instintivo a gente pensar, não, meus custos estão certos. Estão certos nenhuma. Se a gente não reavaliar esses custos todo mês, chega uma hora que estoura e a gente acha que está tudo bem. Sabe por quê? A gente se acostuma a pagar a conta. Entende? Então, realmente, levem a sério esse negócio de baixar custo. Ok? Então, baixar custo é um fator que facilita um monte o negócio. Beleza? Depois disso, qual é que é a segunda coisa? Lembra que eu falei que quando tu vende um produto dá uma margem de contribuição? É melhorar essa margem. Então, para cada produtinho que tu vende, ele te dá um pouquinho mais de dinheiro para pagar custo fixo. Entendeu? Então, assim, se tu consegue baixar o custo e aumentar a margem, eu sei, agora é óbvio pra caramba que eu tô falando, se tu vende, é óbvio que vai sobrar dinheiro. Mas só que nem sempre a gente pensa e executa isso. A gente não para, no dia a dia, a nossa cabeça não é programada para isso. A nossa cabeça é programada para iniciar o dia e trabalhar que é um condenado. E não é iniciar o dia e pensar baixar custo, não é iniciar o dia e pensar como eu consigo uma margem maior.
Então, a gente tem que parar e levar a sério. Eu sei que é óbvio, mas você precisa baixar custo fixo e depois tentar aumentar ao máximo a margem. Obviamente, estão explorando e tal, mas você precisa tentar aumentar a tua margem ao máximo, que seja justo o valor que você ganha pelo teu produto. Beleza até aí? Captaram? Beleza. Terceiro ponto, e que não deixa de ser óbvio também, tá, pessoal? Tudo é óbvio que eu vou falar, só que no dia a dia a gente não pensa assim. Então, depois que vocês já pensaram em mexer em custo fixo, depois que vocês pensaram em aumentar a margem, a outra coisa é só a regulagem de volume que isso acontece. Então, vamos a um exemplo. Eu vou fazer um exemplo bem simples para que seja raciocínio fácil, tá? Eu vendo carro, ok? Vamos supor que eu sou um vendedor de carro. E para cada carro que eu vendo, eu ganho 2.000 de margem de contribuição. Estão pegando a ideia? Ó, fiquem ligados comigo, senão vocês não vão entender o exemplo. Então, eu vendo o carro, para cada carro que eu vendo, eu ganho R$2.000 de margem de contribuição. Ou seja, eu vendo o carro, sobra 2.000 para pagar meu custo fixo, para pagar a luz, água e assim por diante. Eu vou desativei o microfone do jovem que estava ligado. Beleza. Então, assim, para cada carro que eu vendo, eu ganho R$2.000 de margem. Então, vamos supor que o meu custo, eu venda 4 carros no mês. Se eu vender 4 carros com uma margem de... Eu vou desligar os microfones de todo mundo para nós não ficar no barulho aqui. Depois a gente volta, Davidson. Então, assim, vou voltar de novo para cara. A gente tem que ter o raciocínio dessa ideia, senão ninguém vai entender no final. Então, eu vendo o carro, ganho R$2.000 de margem para cada carro, ok? Vamos supor que o mês de janeiro eu vendi 4 carros. Se eu vendi 4 carros com uma margem de 2.000, eu tenho R$8.000 para pagar meu custo fixo. Beleza até aí? Todo mundo está acompanhando, né? Então, eu ganhei R$8.000. O meu custo fixo é R$9.000. Aí eu cheguei no final do mês e, cara, não fechou a conta, deu prejuízo, deu R$1.000 de prejuízo. Deu R$1.000 de prejuízo. Como eu faço? Parece pergunta de colégio agora, né? Fazendo pergunta de colégio para empresário. O que eu preciso fazer? O descritivo do enunciado lá da questão. O que eu preciso fazer para ter lucro? Aí nós temos várias opções. Uma delas, eu posso aumentar o volume. Ou seja, se eu vender um carro a mais, de 8.000 que eu tenho para pagar custo fixo, eu vou ter 10.000. Porque 5 carros vezes 2.000 geram 10.000. Ou seja, se eu mexer no volume, eu consigo ter lucro. Beleza até aí? Agora vocês vão dizer assim, mas Jackson, eu não consigo vender mais. Não sei qual é que é o ramo de negócio que vocês trabalham, mas assim, eu não consigo vender mais. A minha capacidade de produção é essa. Aí você diz assim, tá, então vamos fazer o seguinte. Cada carro que você vende, você vai colocar R$2.500 de margem. Ou seja, você vai vender 4 carros e ao invés de faturar 8.000, você vai faturar 10.000, porque você tem R$500 a mais por carro. Ok até aí? Você obtém lucro. Por quê? A gente mexeu antes no volume. Não dá para mexer no volume, vão aumentar a margem. Então, aumentei a margem, ganhei lucro. Mas, Jackson, eu não consigo vender mais e não tem jeito de aumentar a margem. O preço é tabelado por sei lá que cargas d'água. O que eu faço? Você precisa baixar custo. No mínimo, nessa situação de R$9.000 de custo fixo, você precisa baixar no mínimo R$1.000 o teu custo fixo para empatar. Ou seja, não serve isso. Você tem que baixar mais de R$1.000. Porque pensa assim, se tu não pode vender mais, não pode aumentar a margem, e se tu baixar 1.000, tu só vai empatar, cara, abandona esse troço. Ok? Então, assim, vocês entenderam com esse exemplo bem simplesinho como é que tu mexe o resultado que acontece? Então, eu fiz exemplos esdrúxulos aqui, bem simplificados. Agora, tu pega exemplos aí de comércios que tem, sei lá, 5.000 itens. É mais complexo a gente pensar assim. Quando a gente fala de 4 vendinhas, é um mumuto. Lembra até de cabeças, margem. Joga aí 5.000 itens agora. 30.000 itens. Um depósito, uns 3 pré-moldado com 5 milhões de estoque e agora vamos fazer essa conta. Então é um pouquinho mais complicado. Por isso que tem essa ferramenta dentro da universidade. Para a gente virar essa página, vocês vão precisar quebrar a cabeça com isso. Então aí fica claro. Agora o que acontece? O que foi a primeira coisa que eu pedi para vocês fazer depois da ferramenta? Reavalie, baixar os custos. Primeira coisa, é o mais básico. Por quê? Às vezes você fecha uma torneira que está jorrando dinheiro fora do negócio.
E daí cada um nas suas proporções. Para algumas pessoas, jorrando dinheiro fora do negócio pode ser uma pequena assinatura de internet que o cara pegou 200 MB e paga 300 reais, né? Que ele podia ter 50 MB e pagar 100, economizar 200 reais por mês. Isso aí ao longo de um ano já passa de R$1.000. Querendo ou não, é mais um dinheirinho. Agora, dependendo da proporção do negócio, o teu negócio pode faturar 2 milhões por mês. Uma reduçãozinha de custo de 50, 60 mil, às vezes sai assim da empresa. Então, indiferente do porte, indiferente do tipo do negócio, indiferente do que você faça, você precisa reavaliar o custo fixo.